Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. O evangelho do terceiro domingo da Páscoa é João capítulo 21, do 1 ao 19. Acontece nesse evangelho a terceira aparição de Jesus aos apóstolos. Lembrando que João apresenta duas aparições do Senhor em Jerusalém e agora a terceira aparição do Senhor junto ao lago de Tiberíades. A Bíblia diz que ali estavam sete discípulos, provavelmente na liderança de Pedro. Eles estão junto ao mar Tiberíades e Pedro que dá a ideia, vamos pescar, e os 6 acompanham Pedro. E eles passam a noite inteira pescando e nada apanham. Perde a noite de sono, perde a noite de trabalho e nada consegue apanhar. Pela manhã, quando começa a ficar claro, eles olham para a praia, ali no Mar da Galileia, no Tiberíades. Jesus está junto ao Mar da Galileia. Jesus está na areia. E Jesus então pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não. Nesse momento, Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles não reconhecem que é Jesus, mas eles obedecem à voz de Jesus. Jesus os chama de filhos. Filhos, lançai a rede à direita do barco. Não era apenas lançar a rede, era lançar a rede dentro do método e dentro da posição que Jesus manda, à direita do barco. Eles lançam a rede e apanham muitos peixes para a honra e glória do Senhor. É interessante que João reconhece que era Jesus, fala com Pedro. Pedro provavelmente está de sunga, né? Está com uma roupa de baixo. Ele então se veste, põe sua túnica, mergulha na água e vai até a praia nadando, 100 metros. Os outros discípulos puxam os peixes para o barco. Quando eles chegam na praia, os outros discípulos vêm com o barco, Pedro volta, ajuda a puxar, e eles veem Jesus em pé. Do lado de Jesus estava uma brasa com peixes e pães. O Jesus que pede comida, já estava com o alimento pronto para dar. Isso é um princípio espiritual. Talvez o Senhor tenha pedido a você para fazer alguma coisa para o reino, e Ele já providenciou tudo. Basta apenas a obediência. Jesus então diz: olha, vocês trazem esse peixe, um pouco do peixe que vocês pegaram, para misturar naqueles peixes que Ele já estava preparado. Como se fosse na Santa Ceia, Jesus pega o pão, dá aos discípulos, pega o peixe, dá aos discípulos. E nenhum pergunta se era o Senhor, porque todos sabiam que era o Senhor. E é nesse momento que Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que ama esses outros? Pedro diz: sim, Senhor. E Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Na terceira vez, Pedro fica entristecido, porque Jesus havia lhe perguntado 3 vezes. Em todos os momentos, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Depois, Jesus mostra como deveria ser a morte de Pedro. Segundo Origens de Alexandria, Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Mas é interessante esse evangelho. Quantas das vezes nós passamos a noite inteira, a vida inteira, tentando realizar algo e não conseguimos. Mas quando obedecemos à voz do Senhor, tudo fica mais fácil. A nossa vida é difícil porque nós a fazemos difícil, não obedecendo o Senhor. A obediência gera prosperidade, a obediência gera alegria. Pela obediência eles pescaram, pela obediência eles prepararam pães e os peixes. Pela obediência eles realizaram
grandes coisas. O outro princípio espiritual é justamente esse. Eu só conseguirei apacentar os outros quando eu amar mais a Jesus do que os outros. Se eu colocar o outro na frente de Jesus, eu não consigo amar o meu próximo. Eu só consigo apacentar o outro quando Jesus está como primeiro lugar na minha vida, no meu amor e na minha adoração. E por último, o Evangelho diz que essa palavra que Jesus diz sobre Pedro, que pegariam Pedro, cingiriam Pedro, levaria Pedro onde Pedro não queria ir, referia-se à forma como Pedro deveria glorificar o Senhor na sua morte. Isso me chamou muita atenção. Eu vou glorificar a Deus na minha vida, fazendo o que Ele me pede, mas eu também quero glorificar a Deus na minha morte. Louvado seja o nome de Jesus. No último momento, na última batida do teu coração, você esteja glorificando a Deus na sua morte. O Senhor te abençoe, tenha um domingo maravilhoso e reflita muitas e muitas e muitas vezes nessa palavra. Compartilha muitas vezes esse vídeo e abençoe muitas pessoas. Um bom domingo, Deus te abençoe.